grupo, a irmã Tereza me pediu para eu poder estar enviando alguns relatos da minha caminhada. Devagarzinho eu vou colocando aqui para vocês alguma experiência, porque 7 anos são muitos relatos, né? Mas hoje eu vou falar de um que eu vivi pouco tempo. Depois de 2015, eu fiquei até agora firme e forte, sim, né? Lutando pelo meu casamento, acreditando que Deus iria restaurar. Eu sei que Ele vai, orando, jejuando. E chega uma hora da nossa vida que, querendo ou não, nós somos de carne, somos de osso, a gente tem sentimentos. E veio aquela dúvida. Não é nem dúvida da restauração, porque eu acho que isso eu nunca tive. Eu sempre tive certeza que Deus iria restaurar no momento e no tempo dele. Mas era mais uma dúvida mesmo se Deus realmente não me abençoaria em outro relacionamento. Eu tive esse questionamento comigo. Não que Deus não fosse restaurar meu casamento, porque disso aí eu não tenho dúvida. Eu sei que Ele vai. Mas se realmente Deus me abençoaria em outro relacionamento, se o segundo casamento fosse pecado ou não. Então eu fiz até uma prova com Deus. Um dia eu estava andando na rua e falei: é lógico que eu nunca vou ter isso, nunca apareceu ninguém na minha vida depois desse tempo todo. Como é que eu vou ter certeza se o Senhor abençoaria ou não? E aí eu conheci alguém e que na primeira semana era lindo, é da igreja, maravilhoso e me tratava bem. E eu conversei com essa pessoa sobre o meu casamento e a pessoa falou: vamos orar, e eu achando tudo que era de Deus. E aí foi indo e eu orando sempre ao Senhor, falando com Deus: se for para mim perder a minha salvação, que o Senhor tire de mim. Mas se o Senhor abençoar, então o Senhor me mostra. E daí em diante eu nem lembrava mais do meu esposo, porque eu só queria essa pessoa e orando. Mas não durou muito tempo não, porque eu sempre tive um coração muito sincero com Deus. Deus sabe do meu coração e eu sempre orei com o Senhor, como eu converso com meus amigos, falando: Senhor, se for da tua vontade, não é nem da tua permissão, porque a vontade de Deus, ela é diferente da permissão. Deus às vezes permite certas coisas para a gente poder aprender, mas a vontade dele, ela é eterna. A vontade de Deus nos leva para o céu, nos faz viver uma vida soberana. Então, eu sempre conversei com Deus para que Ele fizesse a vontade dele, mas não a permissão. E Deus, sim, permitiu que essa pessoa entrasse na minha vida, mas Ele não tinha vontade que essa pessoa permanecesse na minha vida. E, e assim, ainda bem que a consequência veio muito rápida, entendeu? Muito, em questão de 3 semanas. E eu fiquei com a pessoa e orando, e de uma hora para outra, quando eu conversei com a pessoa, que a gente talvez não poderia se relacionar mais profundo, porque a gente era da igreja, porque eu que não queria pecar, essas coisas, a pessoa sumiu. E a pessoa mudou da água para o vinho. Então ali as escamas dos meus olhos caiu e Deus mostrou que não era isso. E nesse meio tempo, minha mãe sofreu um acidente em casa, teve que fazer uma operação. E aí Deus foi me mostrando tudo, qual era o propósito dele para minha vida. Infelizmente a palavra não são para todos, porque você lutar por um casamento destruído, alguém que só te humilha e você ainda permanecer firme, não são para todos. Mas você acreditar que Deus vai fazer, sim, entendeu? Porque você pode viver a sua vida e acreditar que Deus vai fazer, porque Deus vai, mas é no momento dele. O problema é que a gente não sabe esperar, entendeu? Se Deus poderia já ter restaurado o meu casamento nesse tempo que eu fiquei firme e forte, poderia. Mas se não fosse da vontade dele, nada ia adiantar, porque eu ia voltar, ia continuar sofrendo e ia passar. Eu creio que depois disso tudo, Deus vai fazer rápido, porque durante 5 anos eu lutei sim pelo meu casamento, mas o meu foco ainda era meu casamento. Eu sofria muito, por incrível que pareça. Então, Deus permitiu sim que outra pessoa entrasse na minha vida, mas para tirar esse sofrimento que eu tinha, essa dor que eu tinha,
essa vontade louca de restaurar meu casamento. Então, Deus tirou tudo isso assim muito rápido, porque eu também sempre orei por isso. Falava, Senhor, tira esse sofrimento do meu coração, tira essa angústia que eu tenho, essa vontade de querer ver meu esposo todos os dias, tira isso de mim, me faz viver de novo, me faz ser alegre, porque se o Senhor não nos fizer feliz, ninguém mais vai fazer. Não adianta entrar nem outra pessoa na sua vida que não vai te fazer feliz, não adianta, é só Deus mesmo. E aí tudo isso aconteceu por um propósito, porque Deus sabia do meu coração, sabia que eu não ia permanecer, porque não tem como você acreditar numa coisa há anos e de repente você mudar, não tem como. Porque quando a gente está em Deus, o Espírito Santo nos mostra quando a gente está errado. Então foi isso que aconteceu, o Espírito Santo me mostrou. E hoje, como se tivesse tirado um peso de mim, peso daquela angústia de querer que meu casamento fosse logo restaurado, entendeu? A angústia talvez de às vezes ficar vendo a foto deles, eles estão bem, fingindo estar bem, porque quando a gente está no mundo a gente não está bem, não adianta. E hoje o meu foco agora eu trabalho num ramo que com a pandemia está meio complicado, então meu foco agora é o trabalho, é minha filha, minha mãe, o meu ministério, porque diante disso tudo Deus me mostrou qual que era o meu ministério, então é ajudar pessoas, é fazer com que mais casamentos sejam restaurados, sim, porque a meta do inimigo é destruir, porque é difícil ao você falar assim, nossa, mas eu fui traída e eu posso casar de novo, eu posso restaurar a vida e fazer minha vida de novo. Não, não pode, infelizmente não pode, porque essa é a palavra do Senhor, entendeu? Deus disse que o casamento é único, entendeu? Que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, não tem como Deus mudar a palavra dele, não tem. A palavra dele não é diferente para mim, diferente para você. Ela é única. A mesma que é para mim, ela é para você. Então, a gente que tem que perseverar porque é na hora dele. Se o casamento for destruído, também não é culpa só de um cônjuge, é culpa dos dois. Os dois se perderam, os dois aconteceram alguma coisa, não é, entendeu? Por mais que por alguma parte seja mais dolorosa, mas a culpa é dos dois, entendeu? E que bom que Deus nos permitiu enxergar isso, porque imagine se Jesus voltasse numa época que a nossa vida não tivesse restaurada no caminho dele, porque eu acho que o que a gente mais tem que lutar hoje é pela nossa salvação, porque sabemos que Jesus vai voltar, e se a gente não tiver a salvação, de nada adianta, porque esse mundo é passageiro, entendeu? Esse mundo, ele não tem nada a nos oferecer. Então nós temos que continuar firme no caminho do Senhor, porque Ele vai voltar, Ele vai buscar a tua igreja, Ele vai nos chamar para perto dele, e se a gente não estiver preparado, a gente vai ficar, entendeu? Então não existe isso, porque a salvação ela é pela graça, mas Jesus pagou um alto preço na cruz. E a única coisa que Ele nos pediu é que sejamos fiéis, é que cumprimos a palavra dele para que a gente possa poder entrar no céu, que a gente possa andar com Ele, para a gente possa ver Ele face a face. Então fiquem firmes, permaneçam, lutem, mas tirem o foco. Uma dica: tirem o foco. Porque quanto mais focarmos, quanto mais a gente estiver focada na restauração do nosso casamento, menos Deus vai fazer. O nosso foco tem que ser Deus, o nosso foco tem que ser Jesus. Se o nosso foco estiver na restauração do nosso casamento, a gente vai rodar no deserto como eu rodei. O nosso foco não pode ser o casamento. Você tem que orar sim pelo seu esposo, pela sua esposa. Você tem que orar sim pela restauração do seu casamento. Mas isso não pode ser o seu foco. Não pode. Entendeu? Você pode tirar uma vez no dia para você orar. Ora, acorda pela manhã ou pela noite. Ora, conversa com Deus. Pede para Deus libertar, para Deus transformar, para Deus te ajudar, para Deus te dar discernimento, para Deus te dar sabedoria. Você tem que orar, mas não seu foco. O seu foco você tem que criar uma meta na sua vida, estuda, trabalha, passeia, faz alguma coisa, mas tira o foco do seu casamento. Porque enquanto o foco for o seu casamento, Deus não vai operar. O nosso foco tem que ser Deus, tem que ser Jesus, tem que ser nossa salvação, tem que ser, porque tudo é para Ele e para Ele, e por Ele são todas as coisas, amém?